Monumentos históricos, muitas vezes belos, interessantes e agradáveis ao olhar. Mas seria esse sempre o seu maior objetivo? Afinal, com que propósito que se constrói um monumento? Qual é a sua importância? E o que é que faz com que ele possa vir a ser considerado histórico? Nesse documentário que será apresentado, serão abordadas tais questões a fim de que elas possam ser um pouco melhor esclarecidas. Assim como comentar a respeito de monumentos de duas cidades muito diferentes entre si, Santos, do litoral de São Paulo, e Brasília, no Distrito Federal. Como já foi dito antes, Santos e Brasília são cidades muito diferentes entre si, tanto em seus aspectos arquitetônicos, culturais, artísticos e em muitas coisas, mas também possuem suas similaridades. Vamos ver um pouco mais sobre essas duas cidades. Sabe-se que tanto Santos quanto Brasília foram cidades que tiveram uma relevância muito considerável para o país. Aconteceu antigamente e permanece até os dias de hoje, principalmente para Brasília. A antiga cidade portuária de Santos, que se encontra próxima a São Vicente, a primeira cidade do país, surgiu também há muito tempo e não só foi de grande importância como ainda é, principalmente devido ao fato de abrigar em si o maior porto de toda a América Latina. Seu grande motor econômico foi o café e a sua exportação, sendo até hoje a maior cidade do litoral paulista e também de maior contribuição econômica da região, tanto que em Santos existe até hoje o Museu do Café. Outro destaque de Santos são seus 7 km de praia e o seu famosíssimo Jardim da Praia ou Jardins da Orla de Santos, que é o maior jardim frontal de praia em extensão de todo o mundo, também famosa pela qualidade de vida considerada bem elevada, especialmente para pessoas de idade. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2010 posicionou a cidade de Santos em 6º lugar na lista dos municípios brasileiros por índice de desenvolvimento humano, em 3º lugar na lista dos municípios de São Paulo, também por índice de desenvolvimento humano. Santos é uma das cidades mais antigas do país e de grande valor histórico por acompanhar o crescimento e evolução do Brasil em seus primeiros anos de colônia até os dias atuais, surgindo como um município de valor cosmopolita, portuário, ecológico e cultural. Enquanto isso, temos Brasília, uma jovem cidade que surgiu muito recentemente, construída com o único e exclusivo intuito de se tornar a capital do país. Também sede de discussão de assuntos políticos, do governo do Distrito Federal, discussão dos 3 poderes e também sede de várias embaixadas estrangeiras. Cerca de 127. Brasília é o 3º município mais populoso e a 5ª concentração urbana mais populosa do país, além de ser a maior cidade do mundo construída no século XX. É também a possuidora do maior PIB em relação às capitais, o 4º maior entre as principais cidades da América Latina e cerca de 3 vezes maior que a renda média brasileira. O plano urbanístico da capital, conhecida como Plano Piloto, foi elaborada pelo urbanista Lúcio Costa, que começou a planejá-la e desenvolvê-la em 1956, junto do arquiteto Oscar Niemeyer, com cálculos estruturais do engenheiro Joaquim Cardoso. Inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek, Brasília tornou-se formalmente a 3ª capital do Brasil, após Salvador e Rio de Janeiro. É muito interessante o fato de que, quando vista de cima, a principal área da cidade se assemelha ao formato de um avião. A cidade, comumente referida como Capital Federal ou BSB, é considerada um patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, ou UNESCO, devido ao seu conjunto arquitetônico e urbanístico, e possui a maior área tombada do mundo com 112,5 km². Como pudemos observar, tanto Santos quanto Brasília possuem uma variedade incrível de monumentos históricos. Mas antes de analisarmos isso devidamente, é necessário compreender, afinal, o que é um monumento? O que faz com que ele seja histórico? Quais são suas características? Qual o propósito que se tem quando se constrói um? Afinal, o que é um monumento histórico? Bem,
Um monumento é toda aquela escultura, obra, estátua, podendo ser até mesmo um edifício ou algum templo, qualquer coisa que seja notável pela sua magnificência, pela sua grandeza, pelo seu ornamento, mas com o intuito exclusivo de relembrar a algo, ou alguém ou algum acontecimento que aconteceu. Seja um herói nacional, seja alguma figura importante de algum movimento, algum protesto, alguma data marcada ou até mesmo alguma oferenda que se tenha para alguma entidade divina ou qualquer coisa do tipo. Mas isso não necessariamente significa que o monumento seja histórico. Apesar de ele estar tentando conservar a sua história, ele só passa a ser considerado histórico quando se adequa a algumas condições um pouco específicas. Bem, explicando melhor. Um monumento é uma estrutura construída por motivos simbólicos ou comemorativos, mais do que por uma utilização de ordem funcional. Os monumentos são geralmente construídos com o duplo propósito de comemorar um acontecimento importante ou homenagear um personagem ilustre e, simultaneamente, criar um objeto artístico que aprimora o aspecto de uma cidade. Seu valor pode ser por antiguidade, tamanho ou mesmo significado histórico. A própria palavra monumento enaltece seu próprio significado. Ao analisarmos sua origem etimológica, a palavra monumento vem da origem latina e provém do verbo monere, que significa lembrar. Segundo o historiador da arte, Alois Reger, é toda obra criada pela mão do homem e construída com a finalidade de conservar sempre viva e presente na consciência das gerações futuras a lembrança de determinada ação ou de uma existência. Segundo a tradição francesa, no Brasil, a construção de monumentos históricos ocorre como forma de legitimar alguns fatos e mitos fundadores da nação e de promover uma pedagogia do cidadão. O homem sempre teve como tradição edificar monumentos. Pegue como exemplo as famosas pirâmides religiosas construídas pelos egípcios, ou mesmo os romanos que erigiram monumentos em reverência aos seus deuses. Vejamos então alguns monumentos de ambas as cidades para que possamos então analisá-los. Santos possui inúmeros monumentos históricos por todo o seu território. Um lugar onde se pode facilmente encontrar vários deles é o Lobo da Orla da Praia, como por exemplo a estátua de Saturnino de Brito, que se encontra no Canal 1. Inaugurado em 1969, este monumento dos Jardins da Praia do José Menino homenageia o engenheiro Saturnino de Brito, que planejou o sistema de canais de drenagem de Santos, conseguindo assim sanear a cidade, então vítima de inúmeras doenças transmitidas por mosquitos criados nos inúmeros terrenos pantanosos, e também contribuiu com o escoamento da água da chuva em geral. Além do Jardim da Praia, é possível encontrar monumentos históricos por toda a cidade de Santos, como por exemplo, no centro dela, onde se encontram vários deles. Por exemplo, a obra do Monumento ao Soldado Constitucionalista de São Paulo, também conhecida como Filho de Bandeirantes ou Soldado Ferido. Composto por um grande bloco escultural de 15 metros de altura, o monumento, o mausoléu, Filho de Bandeirantes, representa a luta armada do povo paulista contra o governo provisório de Getúlio Vargas, ocorrida entre julho e outubro de 1932, e que exigia a criação de uma nova constituição para o país. A obra foi criada pelo escultor Antelo del Debbio e inaugurada pela prefeitura em 26 de janeiro de 1956, homenageando os combatentes santistas mortos na Revolução. Já em Brasília, tem-se monumentos bastante diferentes daqueles que se encontram em Santos, porém que seguem o mesmo princípio, de se ornar, de se representar algum evento histórico, alguma pessoa, como é o caso do monumento que se tem em Brasília, os Dois Candangos. Sobre o monumento Dois Candangos. Durante as obras na cidade, 2 jovens pedreiros morreram soterrados, gerando comoção entre os funcionários. Diante desse fato, em 1959, foi inaugurado um monumento em homenagem aos 2 operários na Praça dos Três Poderes. Foi esculpida pelo artista Bruno Giorgi, feita em bronze, a estátua mede 8 metros e é considerada um dos símbolos da cidade. 28 anos após sua inauguração, a obra foi restaurada. Outro exemplo de monumento presente em Brasília é também a Cabeça de Juscelino Kubitschek. É mais um dentre os vários projetos de Oscar Niemeyer. A construção chama atenção pela arquitetura diferenciada, formada por 2 caixas retangulares de concreto armado em total balanço. Fica na Praça dos Três Poderes,
O acervo é pequeno, mas conta a história da construção de Brasília em textos sobre as paredes. Embora muito diferentes entre si, tanto a cidade de Santos quanto Brasília possuem uma variedade considerável de monumentos. Mesmo que bastante distintos entre si, todos têm sua importância, tanto para a cidade como um todo, servindo como ponto turístico e social ao público, como também para preservar a história e a cultura através da representação por meio dos monumentos que retratam pessoas e eventos históricos marcantes e memoráveis. Com isso, se torna inegável e nítida a necessidade da criação e preservação de monumentos históricos, para que se possa consolidar e levar adiante a cultura e as memórias de uma tradição em uma cidade ou dentro de uma sociedade em geral.